Olá! Neste vídeo vocês encontrarão a resolução comentada de questões da FGV sobre lógica de argumentação e diagramas lógicos. Esses conteúdos fazem parte do edital do Processo Seletivo IBGE 2022, funções de agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Vamos resolver agora questões da banca FGV sobre lógica de argumentação e diagramas lógicos. Assim como na nossa matéria anterior, eu disponibilizei para vocês, e está aqui na descrição do vídeo, essas questões em formato PDF. E por que isso é interessante? Porque vocês têm a oportunidade de primeiro resolvê-las e depois utilizar o vídeo para correção e para tirar eventuais dúvidas. Gostaria de pedir mais uma vez que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda. Primeira questão. Considere verdadeira a seguinte afirmação. Todo vegetal verde é saudável. É correto afirmar que... Aí você tem várias alternativas. Bom, estamos tratando aqui de uma parte de raciocínio lógico que recebe o nome de proposições categóricas. Está dentro da lógica de argumentação. Ela compõe-se do todo, algum não, nenhum. É interessante que vocês conheçam. Bom, o que eu vou explicar aqui já está na teoria e vídeo anterior. Então, caso não fique tão claro para você, já fica aqui a sugestão de que possa assistir a esse vídeo, caso não tenha feito. A lógica é, quando eu tenho uma frase igual a essa, relacionando com o todo, e diz que todo vegetal verde é saudável, isso me cria duas possibilidades. E é mais fácil explicar isso através de diagrama. Então, olha só, se eu fizer aqui uma espécie de desenho, né, que o diagrama é um desenho assim, muitas vezes a gente conhece em conjuntos, e falar que isso aqui representa o saudável. Podemos até dar letra para isso, mas aqui está fácil, eu vou escrever. Quando eu escrevo que todo vegetal verde é saudável, me dá duas possibilidades. O verde estar totalmente dentro do saudável, mas ter elementos que possam ser saudáveis e não verdes, é uma possibilidade, e me gera uma outra possibilidade, que eles sejam iguais. Ou seja, se eu chamasse aqui de A e B, A verde e B saudável, o A estar dentro do B, mas ter elementos do B que não estejam no A, ou A ser igual ao B. Bom, então sabendo disso, agora eu vou analisar o que diz aqui cada uma das letras das alternativas. A letra A diz... Todo vegetal saudável é verde. Posso garantir isso? Não, por causa dessa primeira possibilidade aqui. Eu posso ter aqui elementos que são saudáveis e não necessariamente sejam verdes. A segunda possibilidade seria verdade, mas não adianta. Para eu considerar verdadeiro, tem que ser verdadeiro para todas elas. Então a letra A não pode ser garantida. Letra B. Todo vegetal que não é saudável não é verde. Bom, apesar de não ter aqui o diagrama do não saudável, podemos desenhá-lo. Uma coisa que eu posso garantir é que o vegetal não pode ser saudável e não saudável ao mesmo tempo. Então, o não saudável não tem elemento comum com o saudável, nem na primeira possibilidade e nem na segunda. Então, quando ele diz na letra B que todo vegetal que não é saudável não é verde, isso é verdade. Porque ou o verde está dentro dos saudáveis e, consequentemente, não pode estar nos não saudáveis, ou eles já são iguais, saudável igual a verde, que, obviamente, não pode ter elemento comum com o que não é saudável. Reforço, o vegetal não pode ser saudável e não saudável ao mesmo tempo. Onde eu quero chegar? Que a letra B é a nossa resposta, é o gabarito. Realmente, posso garantir aqui para todas as possibilidades que todo vegetal que não é saudável também não é verde. Bom, agora a gente já tem a resposta, eu gosto sempre de comentar todas elas, até que é uma chance mesmo de reforçar a teoria com vocês. O que diz a letra C? Todo vegetal que não é verde não é saudável. Por que eu não posso dizer que isso é verdade? Porque nessa primeira possibilidade eu marquei aqui uns pontinhos.
vegetais que não são verdes, mas que podem ser saudáveis. Eu não tenho certeza se essa possibilidade é a segunda, então eu tenho que considerar isso aqui como sendo possível. Então a letra C está errada. Letra D. Alguns vegetais verdes não são saudáveis. Errado também. Não tem elemento do verde fora do saudável. Nem na primeira possibilidade e nem na segunda. E, finalmente, alguns vegetais que não são saudáveis são verdes. Também não é possível. Os não saudáveis estão nesse conjunto que eu coloquei aqui de fora, esse diagrama. Ele está totalmente separado daquele saudável que tem dentro dele o verde. Ou na segunda possibilidade, que já é igual ao verde, então também não tem elementos comuns com os não saudáveis, ok? Então, letra B, como já tínhamos dito, é o gabarito da nossa primeira questão. Segunda questão. Considere a afirmação. Todas as pessoas que tomam limonada não ficam resfriadas. Se esta afirmação não é verdadeira, é correto concluir que... Esse exercício que é algo que até na aula eu disse para você decorar. Quando eu falo na aula, tá, gente, em vídeo anterior, onde eu falei sobre a teoria desse conteúdo. É a negação. Negação da proposição categórica todo. O que é a negação do todo? Isso vocês têm que decorar. Essa não é a única, tem outras lá, tem uma tabelinha sobre isso. A negação de todo é algum não. Então, só de saber isso eu já respondo a questão. Tá? Simples assim. Só que eu tenho que ter um certo cuidado com a frase. A frase é: todas as pessoas que tomam limonada não ficam resfriadas. Como é que eu vou negar isso daqui? Eu vou dizer que é possível que algum, no caso alguma pessoa, que toma limonada... Agora, cuidado, aqui nós temos uma negação do que estava antes. E é o que vocês vão ter que realmente se atentar. Já dizia antes que todas as pessoas que tomam limonada não ficam resfriadas. Então eu vou dizer que alguma pessoa que toma limonada fica resfriada, porque eu estou negando o que estava antes, que já era não. Tá bom? Só fiquem espertos com isso. Então alguma pessoa que toma limonada fica resfriada. E eu já achei a resposta, está na letra A. Alguma pessoa que toma limonada fica resfriada. Porque a negação do todo é algum não. Aí ele tentou enganar a gente, né? Na letra B. Alguma pessoa que não toma. Eu não tenho a negação da primeira parte. Eu tenho a negação só da segunda. É o algum e o não é na segunda parte. Todas as pessoas que não tomam limonada também não tem essa relação. Todas as pessoas que não ficam resfriadas. Eu não inverto aqui na hora de analisar. Como eu falei, é bem direto mesmo. Troca o todo por algum não. E de novo, na letra E, todas as pessoas que ficam resfriadas, também tentou inverter a frase e não funciona nesse caso. Resposta, letra A. Terceira questão. João, o dono da casa, atende Célio, o recenseador. Início da entrevista. Célio, quantas pessoas moram nesta casa? João, 3. Eu, que me chamo João, minha esposa Maria e meu primo Pedro. Célio, todos trabalham? João, não. É correto concluir que... Bom, aqui nós temos também uma negação de proposição categórica, só que ela está um pouco disfarçada. Então, vou mostrar primeiro qual é a proposição categórica. Quando Célio pergunta se todos da casa trabalham e recebe como resposta o não, essa primeira pergunta, né, a primeira das que eu estou falando, que não é a primeira da entrevista. Quando ele pergunta todos trabalham, é aqui que você vai analisar. Então existe uma proposição categórica, é como se ele quisesse saber se todas as pessoas da casa trabalham. Só que João respondeu que não. Então nós queremos a negação disso. Mais uma vez queremos a negação do todo. Aqui está como todas, a mesma coisa. E acabamos de fazer uma questão até sobre isso, né? Negação de todo é algum não. Então, vou ter que transformar essa frase para algum não. A primeira parte são as pessoas e a segunda se elas trabalham. Então, eu vou dizer que alguma pessoa da casa... E aí eu vou negar a segunda parte. Se ele está falando que trabalha, eu vou negar dizendo que não trabalha.
É isso daqui, tá? O que ele quer que você encontre aí na resposta é uma conclusão para essa frase. Só que aí tem um outro detalhe. Às vezes não vai estar exatamente com essas palavras. Dizer que alguma não trabalha é dizer que pelo menos uma não trabalha. É a mesma coisa, tá? É um sinônimo para alguma. Tô falando isso porque eu já olhei as alternativas ali, tá? Você ia procurar essa primeira, não ia encontrar, mas ia chegar nessa conclusão. Pelo menos uma pessoa não trabalha. Vamos procurar ela ali? A letra A. Nenhuma das 3 pessoas trabalha. Não posso garantir isso. Claro que quando eu falo que alguma não trabalha, até é possível que sejam todas, mas eu não posso garantir. Na letra B, apenas uma das 3 pessoas não trabalha. Também não posso garantir. Eu sei que pelo menos uma não trabalha, mas não necessariamente seria uma exatamente. Na letra C, apenas uma das 3 trabalha. Mesma história, eu não posso garantir que seja apenas uma que trabalha. Só sei que pelo menos uma não trabalha. Está aqui na letra D. Pelo menos uma das 3 pessoas não trabalha. É o gabarito da questão. E a letra E, nenhuma das 3 pessoas possui emprego formal com carteira assinada. Nem foi falado sobre isso. Portanto, resposta letra D. E mais uma vez, o que você precisava saber para resolver e acertar essa questão? Conhecer a negação de proposições categóricas. Isso está em um vídeo que eu fiz, né? A primeira parte dessa sequência aqui desses 3 vídeos sobre esse assunto. E caso você tenha dúvida, você pode retornar e verificar que tem isso lá. Quarta questão. Ana, Cecília, Laura, Maria e Tânia são meninas com idades diferentes. Sabe-se que Laura é mais velha que Cecília, mas é mais nova que Ana. Por sua vez, Ana é mais nova que Maria, que é mais velha que Tânia, que é mais velha que Laura. É correto concluir que... Bom, eu considero essa questão uma questão fácil, mas que se você for só pela leitura, pode se perder. Então tem uma forma aqui que eu costumo explicar para resolver questões como essa. Podem adotar se quiserem. Eu coloco normalmente uma seta aqui para cima e considero que isso aqui é a idade da menor para a maior. E vou encaixando aqui, na ordem que eu considero que seria possível, de acordo com o enunciado da questão. Então eu vou ler de novo e vou fazendo isso aqui na prática. Bom, eu sei, por enquanto, são 5 meninas, tá? Com idades diferentes. Sabe-se que Laura é mais velha que Cecília. Então, eu já vou começar a colocar na Laura aqui em algum lugar. Se ela é mais velha que Cecília, Cecília tem que estar abaixo dela. Só que eu deixo um espaço, porque pode ter alguma outra menina aqui no meio, tá? Mas Laura está acima de Cecília na idade, porque Laura é mais velha que Cecília. Essa é a lógica que eu vou usar até chegar na resposta. Depois... mas é mais nova que Ana. De quem que eu estou falando? Da Laura. Cuidado que aqui é a interpretação de língua portuguesa, tá? Laura é mais velha que Cecília, mas é mais nova que Ana. Então, ela continua falando de Laura. Laura é mais nova que Ana. Então, eu vou dizer que Ana tem que estar acima da Laura. Vocês já perceberam? Estou usando as iniciais porque é mais prático. Em geral, o concurso coloca sempre com letras diferentes. Acho que é para facilitar para a gente, tá? Então... a letra A é Ana, a letra C é Cecília, assim por diante. Continuando. Por sua vez, Ana é mais nova que Maria. Então, tem a Maria aqui acima da Ana. Que é mais velha que Tânia. Gente, quem é mais velha que Tânia? A Maria. Ana é mais nova que Maria. Maria que é mais velha que Tânia. Se Maria é mais velha que Tânia, Tânia tem que estar abaixo de Maria. Só que eu não sei exatamente onde a Tânia está. Ela está abaixo de Marília, mas onde? Né? Então, eu não saberia se Tânia estaria aqui. Desculpa. Se ela estaria aqui, aqui ou aqui. Bom, mas ele fala que Tânia é mais velha que Laura. Então, na verdade, a Tânia poderia estar aqui e poderia estar aqui. Aqui embaixo, não. Ah, professor, mas se é mais velha que Laura, não tem que estar logo acima de Laura? Não. E ser mais velha não quer dizer que seja imediatamente a mais velha. Cuidado. Essas questões tentam pegar a gente aí. Fiquem atentos. Então, eu vou dizer aqui que a Tânia ou está abaixo de Ana ou acima. Eu não tenho informações suficientes para afirmar em qual das posições ela está. E vocês vão ver que eu não preciso saber, que dá para resolver a questão de acordo com as alternativas, mesmo deixando essa pequena interrogação aqui
em relação a onde estaria Tânia nessa seta aqui que representa a idade, na sequência de idades. Então, vamos lá. Dá para concluir que Tânia é mais nova que Ana? Não dá. Eu acabei de falar. Até pode ser. Mas eu tenho uma outra possibilidade dela ser mais velha, desde que seja mais nova que Maria. Então, a letra A, embora fosse possível, não pode ser garantido. Então, não é correto concluir isso. Letra B. Laura é mais velha que Tânia? Não. Né? Na verdade, já tinha falado que Tânia é mais velha que Laura. Então, essa aqui não tinha nem como errar marcando a letra B. Já seria incoerente aqui com a última frase. Então, a letra B está errada. Letra C. Cecília é mais nova que Tânia? Opa, e sim, Cecília está aqui embaixo. Tânia, eu não sei se está aqui ou aqui, mas se ela é mais velha que Laura e Laura é mais velha que Cecília, com certeza Tânia é mais velha que Cecília. Portanto, Cecília é mais nova que Tânia, que é a nossa letra C. Bom, por que as outras estão erradas? Maria não é a mais velha das 5 meninas. Está errado porque ela é a mais velha das 5 meninas. De tudo que nós concluímos, ela está mais acima aqui nessa sequência que eu coloquei. E fala que Cecília é mais velha que Ana. Não, Cecília é a mais nova de todas. Né? Já concluímos isso também. Portanto, gabarito, letra C. Questão número 5. O apresentador de um programa de auditório mostra no palco 3 portas, numeradas com 1, 2 e 3. E diz que atrás de cada uma delas há um prêmio. Uma bicicleta, uma geladeira e um computador. Não necessariamente nessa ordem. O apresentador sorteará uma pessoa do auditório que deve escolher uma das portas e levar o seu prêmio. Entretanto, se com as informações recebidas do apresentador a pessoa puder deduzir que objeto há atrás de cada porta, ele ganhará todos os prêmios. As informações do apresentador são: a geladeira não está na porta 1, a bicicleta e a geladeira não estão em portas com números consecutivos. Então é correto afirmar que... E aí vem as alternativas. Na verdade, nós temos que descobrir o que está atrás de cada porta, baseado apenas nas informações que foram dadas. Bom, não há apenas uma forma de resolver essa questão, mas eu vou resolvê-la através do interrelacionamento de dados, com a matéria que eu expliquei no nosso vídeo anterior. Vamos começar aqui a montar a nossa tabela. Então, vou colocar aqui bicicleta. Vou colocar geladeira. E vou colocar computador. Por outro lado, eu vou supor no início que qualquer uma poderia estar em qualquer porta. Então, eu vou ter aqui cruzando com porta 1, porta 2 e porta 3. E aí eu vou marcando aquelas informações que eu já descobri e ao mesmo tempo vou descartando aquelas que não são possíveis de acordo com o que está sendo dito ali. Quais são as 2 informações apenas que nós temos que seriam passadas pelo apresentador? Que a geladeira não está na porta 1. Então, eu vou pegar aqui a geladeira e vou descartar a possibilidade dela estar na porta 1. Marco um X aqui. Por outro lado, ele diz que a bicicleta e a geladeira não estão em portas com números consecutivos. Que conclusão que eu vou tirar disso daqui? Que então a geladeira não poderia estar na porta 2. Por quê? Se eu colocasse a geladeira aqui na porta 2, a bicicleta deveria estar ou na 1 ou na 3. Em ambas as possibilidades estariam em portas consecutivas. Então, essa informação, na verdade, me garante que a geladeira não está na porta 2. Então, já vou tirar aqui uma conclusão interessante. A geladeira necessariamente está na porta 3. Bom, mas e os demais? Também essa segunda frase vai me ajudar a entender onde está a bicicleta. Por quê? Porque a bicicleta e a geladeira não estão em portas com números consecutivos. Como a geladeira está na 3, a bicicleta não poderia estar na 2. Ela só poderia estar na 1. Nem na 2, nem na 3. E aí a computador ficou com a que sobrou, que é a porta 2. Descarta as demais. Então, vou marcar aqui o que nós descobrimos. Descobrimos que a bicicleta está na porta 1, que a geladeira está na porta 3 e que o computador
está na porta 2. Agora é só achar aqui a alternativa que diz alguma dessas coisas. O que diz a letra A? Que a geladeira está na porta 2. Errado, ela está na 3. Letra B, que o computador está na porta 1. Errado, o computador está na porta 2. Letra C, a bicicleta está na porta 3. Não, está na 1. Letra D, a bicicleta está na porta 2. Não, está na 1. E finalmente, letra E, o computador está na porta 2, que é verdade. O computador está na porta 2. Então, usando esse esqueminha de tabela, né, que é que eu uso para casos onde eu resolvo por interrelacionamento de dados, é possível sim chegar na resposta ainda com poucas informações. E esse é o grande ponto da questão. Vamos ter mais exercícios sobre isso, então poderemos ainda falar um pouco mais sobre esse assunto. Questão número 6. Tiago, Milton e Jonas são amigos. 2 deles moram em apartamentos vizinhos e outro mora em uma casa. Certo dia, os 3 foram ao restaurante e um pediu pizza, outro pediu massa e outro pediu bife. Sabe-se que Tiago não pediu pizza, Milton não pediu massa, o vizinho de Jonas pediu bife, quem mora em uma casa pediu pizza. Bom, vou fazer isso aqui também montando uma tabela para interrelacionamento de dados. Então, vou colocar aqui os 3 amigos, né? Tiago, Milton e Jonas. E vou cruzar aqui com o que eles pediram. Então, as possibilidades foram pizza, massa ou bife. E aí nós vamos descobrindo, né, vamos eliminando possibilidades até chegar na resposta. Acontece que esse exercício ainda tem um detalhezinho para tentar complicar. Nós ainda temos a informação de que 2 deles moram em apartamentos vizinhos. Vou destacar aqui embaixo que é importante, tá? Em algum momento isso vai me ajudar. E o outro mora em uma casa. E aí vamos lá, vamos tentar resolver baseando-se nessas informações e aqui nas afirmações que foram ditas. O que diz primeiro? Que Tiago não pediu pizza. Então já descarto aqui a possibilidade de Tiago ter pedido pizza. Milton não pediu massa. Então vou descartar a possibilidade de Milton ter pedido massa. Estou cruzando aqui Milton com massa. Olha só que interessante. O vizinho de Jonas pediu bife. Não sei quem é o vizinho de Jonas, mas acabei de descobrir uma coisa. Olha só, existem 2 que moram em apartamento e um que mora na casa. Um dos que mora em apartamento tem que ser o Jonas, porque ele tem um vizinho. Quem mora na casa não tem. Tá vendo como às vezes o detalhe da questão está assim, algo que a gente passa batido? Leia com cuidado. Então esse vizinho de Jonas pediu bife. Então o Jonas é um dos que mora em apartamento. Eu não sei se é no 1 ou no 2 e nem me importa. Mas já estou colocando isso aqui porque é uma informação que eu tenho. Por outro lado, se o vizinho de Jonas pediu bife, então Jonas não pediu bife. Por quê? Quem pediu foi o vizinho dele, cada um pediu algo diferente. Então já vou descartar, que Jonas tenha pedido bife. Então tá vendo que essa terceira frase me deu 2 informações ao mesmo tempo. E finalmente fala que quem mora em uma casa pediu pizza. Olha só, Tiago não pediu pizza. Então ele não mora em uma casa. Portanto, ele é o outro que mora em apartamento. E sobrou apenas para morar na casa o Milton. Então vou te explicar de novo, que às vezes passou meio batida, às vezes nem todos enxergam tão rápido. Olha só, quem mora em uma casa pediu pizza. Eu já tinha dito que o Tiago não pediu pizza. Então já disse que não é o Tiago que mora em uma casa. Já sabia que não era o Jonas, sobrou apenas o Milton. Bom, e por que é interessante? Porque então quem mora na casa é o Milton. E quem mora na casa pediu pizza. Então o Milton pediu pizza. O que descarta a possibilidade de ter sido o Jonas. Agora eu consigo resolver o restante da questão, né, lembrando as informações que já foram dadas. Olha só, Tiago não pediu pizza. Ótimo.
Mas sabemos ainda que Milton não pediu massa, já tinha descartado. O vizinho de Jonas pediu bife. Quem é o vizinho de Jonas? O Tiago, porque os dois moram em apartamento. Então eu posso dizer que o Tiago pediu bife. Está aqui. E se Tiago pediu bife, então na verdade o Milton não pediu. Então o que sobrou aqui para o Jonas? O Jonas só pode ter pedido massa. E aí matamos a questão. Conclusão. Tiago pediu bife. Milton pediu pizza. E Jonas pediu massa. E nós vamos agora encontrar a alternativa correta de acordo com as informações ou com as alternativas que nós temos aqui. Aquela que fala alguma dessas três coisas que eu escrevi aqui. A letra A fala que Tiago pediu massa. Não, Tiago pediu bife. A letra B fala que Jonas pediu massa. Chegamos no gabarito. É a letra B. Depois fala que Milton pediu bife. Não, porque ele pediu pizza. Que Jonas pediu pizza. Na verdade, ele pediu massa. E que Tiago pediu pizza. Não, ele pediu bife. Gabarito, portanto, letra B. Questão 7. Carlos, Gabriel e Mário possuem idades diferentes e torcem por times diferentes. Um torce pelo Flamengo, outro pelo Fluminense e outro pelo Vasco. As três afirmativas sobre eles a seguir são verdadeiras. Carlos é mais velho que o torcedor do Fluminense. Gabriel torce pelo Flamengo. Mário não é o mais novo. É correto concluir que... Bom, de novo, vou resolver pela tabela de interrelacionamento de dados. Então, vou relacionar as pessoas com os times. Vou colocar aqui o Carlos. O Gabriel. E o Mário. Por outro lado, a princípio, eu considero que cada um deles poderia torcer por qualquer um dos três times. Claro que cada um torce para um. Então, vou cruzar a informação com os três times. Flamengo, Fluminense e Vasco. E vamos lá. O que diz a primeira afirmativa? Que Carlos é mais velho que o torcedor do Fluminense. Bom, aqui ele também vai relacionar a questão da idade. Eu preferi não misturar tudo na tabela. Até é possível, mas eu acho que complica bastante. Então, eu vou criar aqui uma setinha de idade, que eu já fiz até questão assim, e vou tentar resolvendo, ao mesmo tempo, olhando para a tabela e olhando para essa setinha. Então, quando ele fala que Carlos é mais velho que o torcedor do Fluminense, eu já sei que Carlos não é o mais novo. Vou colocar o Carlos aqui em algum lugar. Mas também tirou outra conclusão. Se Carlos é mais velho que o torcedor do Fluminense, então Carlos não é o torcedor do Fluminense. Eu já descarto essa possibilidade aqui na tabela. Segundo, Gabriel torce pelo Flamengo. Essa não tem nem que pensar muito. Já está te contando que Gabriel torce pelo Flamengo. Então, se Gabriel torce pelo Flamengo, eu já vou descartar as outras possibilidades. Ele não torce nem para o Fluminense, nem para o Vasco. Por outro lado, nem Carlos nem Mário torcem para o Flamengo. Depois ele fala que Mário não é o mais novo. Então quer dizer que Mário ele não é o mais novo de todos. Então ele poderia estar aqui acima ou abaixo do Carlos. Não dá para concluir isso ainda, mas vamos concluir daqui a pouco. Então olha só, Carlos não torce para o Flamengo nem para o Fluminense. Então ele torce para o Vasco. Por outro lado, o Mário só pode torcer para o Fluminense, que foi o que sobrou. Então já descobri que Carlos torce para o Vasco, que Gabriel torce para o Flamengo, já até essa informação tinha sido dada, e que Mário torce para o Fluminense. Só que eu tenho que me preocupar ainda com as idades, porque na hora de analisar as alternativas, ele fala que o mais novo, o mais velho, então ainda falta tirar algumas conclusões aqui. Vamos ver aqui? Olha só, ele fala que Carlos é mais velho que o torcedor do Fluminense. Agora eu já sei que o torcedor do Fluminense é o Mário. Então já sei que Carlos
é mais velho que o Mário. Então o Mário tem que estar aqui abaixo. O que mais? Ele fala que Mário não é o mais novo. Então tem que estar alguém mais novo que ele aqui embaixo. Quem sobrou? O Gabriel. Então, em relação à idade, Carlos é o mais velho, Mário é o do meio, depois vem Gabriel. Vou pôr aqui na frente que Carlos é o que torce pelo Vasco, para ficar mais fácil. Que Mário é o que torce pelo Fluminense e que Gabriel é o que torce pelo Flamengo. Então, agora eu já tenho tanto a questão dos times quanto a questão da idade, de baixo para cima, a idade aumentando. Analisando. Carlos é mais novo que Gabriel. Errado. Carlos é o mais velho de todos. Mário torce pelo Vasco. Errado. Mário torce para o Fluminense. O torcedor do Vasco é o mais velho. É, realmente. Carlos, que é o torcedor do Vasco, é o mais velho de todos. Essa é a resposta. O torcedor do Fluminense é mais velho que Carlos. Não, ele é mais novo, né? Tanto que Carlos é o mais velho de todos. E, finalmente, Gabriel é mais velho que o torcedor do Flamengo. Gabriel é o torcedor do Flamengo. Já estava até dito isso aqui. Não tinha nem como marcar essa. Então, o gabarito está na letra C. Questão 8. André, Bento, Cláudio e Diogo estão sentados em volta de uma mesa quadrada e, entre os quatro, há 2 cozinheiros, um músico e um pintor. Sabe-se que os cozinheiros estão um ao lado do outro, Bento é músico e está ao lado de André, Diogo é cozinheiro e tem Bento à sua esquerda. É correto afirmar que... Bom, vou desenhar aqui a nossa mesa quadrada. E dela não tenho ainda informações. Vamos começar a analisar a partir daqui. Eu vou tentar entender aqui, a partir das informações dadas, a posição e também a profissão de cada um deles. Então, sabe-se que os cozinheiros estão um ao lado do outro. Essa informação, por enquanto, não vai me ajudar muito. Bento é músico e está ao lado de André. Então, eu vou começar aqui com o Bento, como referência, tá? Lembrando que ele é músico. Ele está ao lado de André. O problema é que eu não sei se o André está à sua direita ou está à sua esquerda. Então, eu vou colocar aqui primeiro só um azinho, mais uma interrogaçãozinha, porque eu não sei ainda, depois eu posso até riscar. Bom, Diogo é cozinheiro e tem Bento à sua esquerda. Gente, aqui tem um detalhe, é simples, mas eu quero comentar. Às vezes você vendo aqui esse desenho da mesa, imaginando uma pessoa sentada, você ficaria em dúvida o que é estar à direita e o que é estar à esquerda. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Se você girar no sentido horário, sempre o segundo estará à esquerda do primeiro. Se você girar no sentido anti-horário, esse vai ter um como referência, esse segundo aqui estará à direita dele. Essa é uma dica, tá? Talvez todos já saibam, mas eu quis comentar. Então, quando ele fala que Diogo é cozinheiro e tem Bento à sua esquerda, então já sei que o Diogo tem que estar aqui, ó. Porque se eu girar no sentido horário, Bento está à sua esquerda. E já sei que ele é um dos cozinheiros. E olha só, agora eu posso voltar na informação anterior. Se eu sabia que Bento está do lado de André e já sei que Diogo está aqui, então André tem que estar desse lado. André está à esquerda de Bento, né? Então seria algo interessante também. O que mais? Agora que eu já sei onde está Bento, André e Diogo, quem está faltando? Apenas o Cláudio. Ah, mas faltam as profissões. Calma, eu vou ler de novo a primeira frase. Os cozinheiros estão um ao lado do outro. E eu já sei que Diogo é cozinheiro. Se está um ao lado do outro e Bento não é cozinheiro, porque ele é músico, sobra para o Cláudio ser o outro cozinheiro. Porque, como eu disse, eles estão ao lado um do outro. Isso já tem os 2 cozinheiros e um músico, sobrou para o André ser pintor. E agora já temos praticamente tudo que precisávamos para gabaritar a questão. O que diz a letra A? André está à esquerda de Cláudio. Não, tá vendo? Para eu chegar no André a partir do Cláudio, eu teria que andar no sentido anti-horário. Então, André está à direita do Cláudio. Por isso, a letra A está errada. Letra B. Diogo está à direita de André.
Não, Diogo está em frente a André. Eles nem estão ao lado um do outro. Então está errada a letra B. André é cozinheiro. Não, concluímos que André é pintor. Bento está em frente ao pintor. Não, Bento está em frente a Cláudio, que é cozinheiro. E letra E, o pintor tem Cláudio à sua esquerda. Sim, porque para sair do pintor, que é o André, e chegar do Cláudio, eu girei no sentido horário. Então, realmente, Cláudio está à esquerda de André, que é o pintor. Está correta a letra E, que é o gabarito da nossa questão. Questão número 9. Dulce vê seus 3 netos reunidos e pergunta: que dia do mês é hoje? Para brincar com a avó, eles responderam: hoje não é dia 14. Ontem foi dia 12. Amanhã será dia 15. Sabe-se que um deles mentiu e os outros 2 falaram a verdade. Dulce fez a pergunta no dia... E aí nós temos que entender. Gente, esse exercício aqui eu trabalho com as possibilidades. Eu sei que um deles mentiu, não sei qual. Então eu vou fazendo suposições, né? Trabalhando a possibilidade de ter sido o primeiro, o segundo e o terceiro. E aí vocês vão notar que as próprias frases vão se tornando incoerentes umas com as outras para algumas dessas possibilidades. Até que eu chegue naquela onde todas as informações batem e que seria então a resposta. Então vamos trabalhar com a primeira possibilidade. Primeira possibilidade é que a frase 1 seja falsa e que as outras 2 sejam verdadeiras. Então vamos ver se isso aqui é possível, se isso traria algo coerente. Se for isso daqui, então a primeira é falsa. Hoje não é dia 14. Para facilitar, eu vou colocar algumas datas aqui próximas a 12, 13, 14 e assim por diante. Na verdade, são aquelas que estão aqui nos itens, tá? Então, olha só. Estou supondo, então, que isso daqui pode ter acontecido, tá? Falso, que é a primeira e as 2 verdadeiras. Então, se a primeira é falsa, ele fala que hoje não é dia 14, isso é falso. Então, hoje é dia 14. Eu vou destacar. Isso já é o gabarito? Não. Estou só vendo se isso traz alguma incoerência ou não com as demais. Por quê? Porque se a primeira é falsa, as outras 2 têm que ser verdadeiras. Só um mentiu. Então, tem que ser verdadeiro, porque ontem foi 12. Olha o que aconteceu. Se hoje é 14, tem como ontem ter sido 12? Não, ontem seria 13. Então, teria mentido tanto o primeiro quanto o segundo. Mas só um mentiu. Então, essa possibilidade está descartada. Se então não tem resposta, calma. Está descartada a possibilidade do primeiro ter mentido. Pode ser o segundo mentindo ou pode ser o terceiro. Ainda temos mais 2 possibilidades para analisar. Vamos para a segunda. E vejam que é rápido, tá? Já não perde muito tempo com isso, não. É que eu estou fazendo devagar, explicando, mas é bem tranquilo. Então, a segunda possibilidade é que o primeiro tenha falado a verdade, que o segundo tenha mentido e que o terceiro tenha falado a verdade. De novo, vou colocar aqui algumas datas possíveis. Vamos analisar. Primeiro falou a verdade. Hoje não é dia 14, então hoje não é 14. O segundo mentiu. Ontem foi dia 12. Então, essa daqui não tem como eu analisar ainda. Eu vou pular ela por enquanto. Amanhã será dia 15. Então, amanhã ser dia 15 tem que ser verdade. Ora, para que fosse verdade que amanhã é dia 15, hoje deveria ser 14. Mas já foi dito que hoje não é 14. Eu estou supondo que o primeiro e o terceiro falaram a verdade. Isso é incoerente, não tem como. Se o primeiro falou a verdade, o último então mentiu ou vice-versa. Entenderam? Então, essa possibilidade também está descartada. Vamos para a terceira, espero que seja essa. A terceira possibilidade é que os 2 primeiros tenham falado a verdade e o último tenha mentido. Vamos analisar. Então, o primeiro falou a verdade. Hoje não é dia 14, vou descartar o 14. O segundo falou a verdade. Ontem foi dia 12, então hoje teria que ser 13, tá? Para isso ser verdade. E o último mentiu. Amanhã será dia 15. Beleza, realmente, se hoje é dia 13, amanhã não é 15. O último mentiu. Então, deu certo, né? Que os 2 primeiros falaram a verdade e o último falou mentira, sem que uma resposta ficasse contraditória com outra. Por isso, a terceira possibilidade é a correta. E hoje é dia 13, o dia em que ela fez a pergunta. O gabarito se encontra na letra C.
Questão número 10. Daniel, Ledo e Paulo moram cada um em um bairro de Angra dos Reis. Um mora no Frade, outro mora em Monsuaba e outro em Camorim. Das afirmações a seguir, apenas uma é verdadeira. Ledo mora no Frade, Paulo não mora em Monsuaba e Ledo não mora em Camorim. O que trouxe um pouquinho mais de dificuldade para essa questão é o fato de dizer que apenas uma é verdadeira, mas não sabermos qual. Na verdade, ele misturou um pouquinho de dois tipos de questões que nós já resolvemos aqui nesse vídeo. Aquele que trabalha o interrelacionamento de dados pela tabela e o nosso exercício anterior, onde a gente não sabia quem estava falando a verdade e quem estava mentindo. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que trabalhar com possibilidades, só que agora cada possibilidade me gera uma tabela de interrelacionamento de dados. Então, ficou um exercício um pouquinho maior. Mas vamos lá, sem medo, vamos encará-lo. Se apenas uma é verdadeira, vamos para a primeira possibilidade. Vou considerar então que a verdadeira é a primeira. Então, verdadeira, falsa e falsa. E aí eu vou criar a minha tabela. Ele relaciona pessoas com bairros. Então, eu tenho o Daniel, o Ledo e o Paulo. Além disso, eu tenho os bairros, por enquanto, possíveis para todos. O Frade, Monsuaba, que eu vou abreviar aqui, vou escrever só Mon. Podia pôr só a inicial também. E o outro, que é Camorim, também eu vou pôr só o início, Cam. Vamos considerar, então, essa primeira possibilidade. Verdadeiro, falso e falso. Então, a primeira é verdadeira. Ledo mora no Frade. Então, eu vou marcar que ele mora no Frade. Consequentemente, ele não mora nem em Monsuaba e nem em Camorim. A segunda é falsa. Paulo não mora em Monsuaba. Se é falso que ele não mora, quer dizer que ele mora. Paulo em Monsuaba. Por enquanto, nada incoerente. A terceira é falsa. Ledo não mora em Camorim. Então, Ledo tem que morar em Camorim. Opa, Ledo já mora no Frade. Como é que ele mora também em Camorim? Inconsistência, incoerência. Quer dizer que a questão está furada? Não, quer dizer que essa primeira possibilidade da primeira afirmativa verdadeira e as demais falsas está errada. Está descartada. Vamos para a segunda possibilidade. A questão aqui é não perder tempo, tá? Qual é a segunda possibilidade? Da verdadeira ser a do meio, isso é a segunda. Então, a primeira falsa, a segunda verdadeira e a terceira falsa. Eu monto a minha tabela de novo. Daniel, Ledo e Paulo. E cruzo com os bairros. Frade, Monsuaba e Camorim. Vamos ver se isso aqui me gera algo que não cause incoerência, né? Vamos considerar então primeira falsa, segunda verdadeira, terceira falsa. Então a primeira é falsa. Ledo mora no Frade. Se é falso, então Ledo não mora no Frade. Segunda verdadeira. Paulo não mora em Monsuaba. Então Paulo não mora em Monsuaba. E a terceira falsa. Ledo não mora em Camorim. Se é falso que ele não mora em Camorim, quer dizer que ele mora. Ledo mora em Camorim. Consequentemente, ele não mora em Monsuaba. Consequentemente, nem Daniel nem Paulo podem morar em Camorim. O que vocês vão perceber? Que me gerou uma possibilidade interessante. O Paulo só pode morar no Frade e, consequentemente, o Daniel em Monsuaba. Nenhuma incoerência ocorreu. Então, estou dizendo que essa possibilidade realmente ocorreu, que a verdadeira era a segunda. E digo mais, agora com essas informações eu já sei que Daniel mora em Monsuaba, que Ledo mora em Camorim e que Paulo mora no Frade. E já consigo achar a resposta. A letra A fala que Paulo mora no Frade. Está correta. O gabarito está na letra A. Depois fala que Ledo mora em Monsuaba. Não, ele mora em Camorim. Daniel em Camorim. Não, Daniel em Monsuaba. Ledo no Frade. Não, Ledo é Camorim. E Daniel não mora em Monsuaba. Na verdade, ele mora. Então, está errado isso daqui. Bom, alguns devem ter ficado curiosos. Pessoal, mas e a terceira possibilidade? Não precisa. Se fosse o concurso, eu já ia para a próxima. Mas quando eu estou aqui para ensinar, vamos fazer. Por que a terceira possibilidade não poderia ter ocorrido? A terceira possibilidade é que a última fosse verdadeira. Então, seria falso, falso e verdadeiro. Então, teria aqui Daniel,
Ledo e Paulo. E os bairros de Frade, Monsuaba e Camorim. Nessa terceira possibilidade, a verdadeira é a última. Então a primeira é falsa. Ledo mora no Frade é falso. Então, na verdade, ele não mora no Frade. A segunda também é falsa. Paulo não mora em Monsuaba. Então, Paulo tem que morar em Monsuaba. E depois, a última tem que ser verdadeira. Ledo não mora em Camorim. Então, o que sobrou para o Ledo? Monsuaba. Mas Paulo já mora em Monsuaba. Não pode ser dois no mesmo bairro. Então, a incoerência está aqui. O que me diz que a terceira possibilidade não poderia ser aquela considerada na questão. Tá, só para confirmar, né? A gente já tinha a resposta. Então, quando ele fala que apenas uma é verdadeira, conseguimos concluir que a verdadeira é a segunda das afirmações e que, com isso, a resposta estava na letra A. O gabarito seria a letra A. Questão número 11. As pessoas A, B, C, D, E e F estão sentadas em volta de uma mesa hexagonal regular, como a figura a seguir. Então, a mesa que tem 6 lados. Sabe-se que E está ao lado de A, B está imediatamente à esquerda de D e tem C à sua frente, F não está oposto a A. Gente, isso aqui é uma questão onde eu tenho que ir localizando e verificando, né, de acordo com as informações, para completar essa mesa, digamos assim. Então, nós temos alguns espaços aqui nessa mesa. São 6 ao todo e são 6 pessoas. Vamos encaixar, então, lembrando aquela história, né? Estar à esquerda é girar no sentido horário, estar à direita é girando no sentido anti-horário, se alguém tem dúvida quanto a isso. Fala aqui, E está ao lado de A. Não vou colocar essa informação ainda, porque eu não sei se o E está à direita ou à esquerda de A. Então, vou deixar para depois, porque a segunda me diz mais. B está imediatamente à esquerda de D. Então, vou escolher algum lugar aqui para colocar o B. E se B está à esquerda de D, então o D tem que estar aqui. Porque aí, quando eu girar no sentido horário, B está imediatamente à esquerda de D. Além disso, tem C à sua frente. Interpretação, gente. O B é que está à esquerda de D e o B é que tem C à sua frente. Então, eu vou considerar que o C está sentado aqui, ó, à frente de B. Além disso, F não está oposto a A. Por enquanto, não me resolve. Deixa eu voltar na primeira das afirmativas. E está ao lado de A. Por que eu acho interessante colocar isso, gente? Porque o A não pode estar aqui e o E também não pode estar aqui. Porque não tem como ter dois ao lado um do outro se aqui só tem um espaço. Então, eu tenho o E e o A que podem estar assim ou ao contrário. Aí eu vou ter que analisar junto com a última afirmativa. F não está oposto de A. Gente, o único lugar que sobrou para o F foi aqui. Então, já matei. Por quê? Se eu colocasse o A aqui onde eu coloquei o F estaria de frente ou oposto a ele. E já falou que não. Então, meio que sem querer, eu já marquei na ordem certa. Se não tivesse, eu teria invertido agora. Porque quando falou que o E está ao lado de A, ainda não sabia se era direita ou a esquerda. Vou ler tudo de novo, vocês vão ver que agora deu tudo certo. E está ao lado de A. Olha, o E está ao lado de A. B está imediatamente à esquerda de D, certinho. E B tem o C à sua frente, certinho também. F não está oposto a A, realmente, o F está oposto a E. Todas deram certo, essa é a ordem que eu estava procurando. Já consigo responder a questão. É correto afirmar que D está imediatamente à direita de F? Não, D está à esquerda de F, porque eu teria que gerar no sentido anti-horário a partir do F para chegar no D. Então, não é a letra A. E está oposto a D? Não, E está oposto a F. Então, a letra B está errada. Letra C. B está imediatamente à esquerda de E? Não, B está à direita do E, porque eu teria que girar no sentido anti-horário. A e D são vizinhos? Não, D está oposto a A, está em frente. E o gabarito está aqui, ó, letra E. F está oposto a E, um de frente ao outro. Gabarito, portanto, letra E. Questão número 12.
Na assembleia de um condomínio, duas questões independentes foram colocadas em votação para aprovação. Dos 200 condôminos presentes, 125 votaram a favor da primeira questão, 110 votaram a favor da segunda questão e 45 votaram contra as duas questões. Não houve votos em branco ou anulados. O número de condôminos que votaram a favor das duas questões foi. Bom, gostaria de conversar uma coisa com vocês, falei isso no nosso vídeo anterior. Esse tipo de questão está usando o diagrama para resolver teoria de conjuntos, número de elementos de conjuntos, que não está previsto no edital com esse nome, mas é diagrama, né? Então não há uma garantia que possa cair questões como essa, mas cheguei a brincar lá, né? Vida de concurseiro. Na dúvida, a gente estuda. Então essa questão e também a próxima são conteúdos que podem ou não ser cobrados. Mas eu quero um material mais completo, não queria correr o risco de deixar de ensinar e depois poderia ter caído, então por isso essas questões foram colocadas aqui. Reforço, elas não são necessariamente de raciocínio lógico, principalmente esse raciocínio proposicional, mas considero que por ser diagrama, não poderia ser anulada uma questão sobre isso na prova, por exemplo, com o argumento de que não estaria no edital. Por isso fiz questão de colocar. São questões interessantes, quem já estuda para concurso há mais tempo provavelmente já fez várias questões desse jeito. Então vamos lá, nós temos aqui algumas informações que vão ser colocadas dentro de desenhos. Como eu falei, eu vou usar a teoria de diagramas para resolver. Para começar, eu vou fazer um quadrado aqui, um retângulo, desculpem, para ser o total. Então, total são 200 condôminos. Né? Não houve votos brancos ou anulados. Então, todos eles estarão em algum dos conjuntos que eu vou desenhar aqui agora, que são das duas questões independentes colocadas para aprovação. A questão 1 e a questão 2. Quando eu faço isso daqui, alguns alunos perguntam, professor, por que você colocou um cruzamento entre eles com elementos comuns, se nós não analisamos ainda se há elementos comuns? Exatamente por isso. A gente coloca, porque existe a possibilidade. Se em algum momento eu concluir que não há pessoas que ao mesmo tempo votaram nas duas, é só deixar aqui sem nada, pôr um tracinho e considerar que é zero. Não me atrapalha em nada. Bom? Mas eu prefiro colocar assim e agora analisar. Dos 200, 125 votaram a favor da primeira questão. Bom, o que acontece aqui? Nós não sabemos exatamente onde esses 125 estão. Estaria um pouco aqui e um pouco aqui. Então, não quero colocar por enquanto. Além disso, 110 votaram a favor da segunda. Só que essa segunda pode ter valores aqui e também aqui. Não dá para colocar por enquanto. Sei que 45 votaram contra as duas. Essas 45 estão dentro desse conjunto dos 200, mas não estão dentro nem do Q1, nem do Q2. O que eu vou concluir aqui já? Que se eu subtrair 200 menos 45... eu sei quantos tem juntando Q1 com Q2. Em conjuntos, a gente chama isso de união. Ou seja, 200 menos 45. Vou fazer aqui do lado. Só que 200 menos 45 dá 155. Bom, mas e aí? Se eu somar os 125 que votaram a favor da primeira com 110 que votaram a favor da segunda, vão dar 235. Mas e aí? Não são só 155? Esse é o grande ponto da questão. Né? Eu não estou tentando não entrar muito em formas e tudo mais, mas eu vou ter que acabar comentando alguma coisa. Quando você trabalha a possibilidade de interseção, a interseção é exatamente essa diferença entre a união, entre a soma dos valores de cada um e a união deles. Em outras palavras, o que está passando aqui é porque foi contado duas vezes. Foi contado dentro do Q1 e foi contado dentro do Q2. É exatamente o valor da interseção, porque se eu coloco aqui, eu conto uma vez só. Tá? Não sei se ficou muito claro, me desculpe, mas é porque eu estou tentando evitar a teoria de conjuntos. Resumindo a história, se eu tirar aqueles que foram contra as duas, que seria o 155, sobrou. E, por outro lado, se eu somar todos que votaram na primeira e na segunda, que deu 235, a diferença entre eles é o que está ali no meio. É a interseção entre os dois. Então, eu vou dizer aqui ó, que Q1 interseção com Q2 é 235 menos 155. Há outras formas de fazer, tá? Mas eu acho que essa é a mais fácil. E aí, quando eu subtrair isso daqui, vai dar 80.
que é o valor que eu coloco aqui dentro. A partir daqui o resto vai dando certo. Sabe por quê? O total do Q1 era 125, mas eu já tenho 80. Para 125, falta 45. Se eu somar, vai dar os 125. Por outro lado, a favor da segunda questão foram 110, mas aqui já tem 80. Faltam 30, porque 80 mais 30 dá 110. O que vocês vão perceber agora? Se eu somar 45 mais 80 mais 30 mais 45, dá o total de 200 que estavam na votação. Tá bem? E aí, com isso, eu já consigo descobrir a resposta correta. O número de condôminos que votaram a favor das duas questões foi 80. Gabarito, letra A. Questão número 13. Em uma empresa trabalham 40 técnicos e todos falam português. Entre eles, há técnicos que falam inglês e há técnicos que falam alemão. Porém, entre os que falam apenas um idioma estrangeiro, o número dos que falam inglês é o dobro do número dos que falam alemão. Sabe-se que 15 técnicos falam apenas português e que 4 técnicos falam tanto inglês quanto alemão. O número de técnicos que falam inglês é... Bom, gente, de novo, né, um exercício que vou usar diagrama para resolver uma questão que está relacionada ao número de elementos de conjuntos. Então, vale a mesma ressalva que eu fiz para a questão anterior. Vou fazer aqui um retângulo para representar o total de técnicos. Que ao todo, na verdade, são 40. Todos falam português, ótimo. Entre eles, há aqueles que falam inglês e aqueles que falam alemão. Daqueles que falam apenas um idioma estrangeiro, o número dos que falam inglês é o dobro que falam alemão. Gente, essa informação estaria aqui, ó. Os que falam apenas um idioma inglês estaria aqui e alemão aqui. Só que eu não tenho a informação certa. Sei apenas que o número dos que falam inglês é o dobro que falam alemão desses que falam apenas um idioma. Então deixa essa informação por enquanto. O que mais que nós sabemos? 15 técnicos falam apenas português. Então eles não estão naqueles conjuntos que eu criei aqui dentro. Eles estão aqui fora. Então o que sobrou? Se eu pegar inglês com união com alemão, vai sobrar 40 menos 15. Vai sobrar, na verdade, 25. Para estar aqui juntando essas três partes, digamos assim. Agora, eu sei que 4 técnicos falam tanto inglês quanto alemão. Eles estão aqui. Se eu extrair os 25 da união, menos os 4 que já estão aqui no meio, vão me sobrar 21. O que significa isso? Que eu tenho que achar uma forma de distribuir esses 21 entre os que falam apenas inglês e os que falam apenas alemão. E agora vem um outro detalhe que também poderia se questionar se vai cair ou não nesse processo de vocês. É que eu sei que os que falam inglês é dobro do que falam alemão. Então, se eu fosse trabalhar com variável, eu podia chamar aqui de 2x e aqui de x, que eu ia conseguir resolver. Só que não está previsto no edital resolver esse tipo de equação. Então, eu tentei pensar por um outro caminho também possível. Como é que eu vou dividir o 21? Dando 2 partes para inglês para cada uma parte de alemão. Fácil, dividindo como se fosse uma proporção. Dividindo 21 por 3, que dá 7. Então, o inglês receberia 2 cotas de 7 e o alemão receberia uma cota de 7. Razão e proporção até poderia cair. Então, eu teria 14 e 7, que dá super certo, tá? Se eu jogar os 14 aqui e o 7 aqui, vai fechar a nossa conta. Né? 14 mais 4 mais 7 vai dar 25, com mais 15 vai dar os 40. E, ao mesmo tempo, o dobro dos que falam apenas inglês, né, como língua estrangeira, seria 14, né, é o dobro daqueles que falam apenas alemão como única língua estrangeira. Então, fechou, já temos como responder a questão. Ele pergunta o número de técnicos que falam inglês. Cuidado, tá? Ele não falou só inglês. O total dos que falam inglês é 14 mais 4. Então, os que falam inglês
os 14 que falam só inglês com os 4 que falam inglês e alemão ao mesmo tempo. O gabarito é letra D. O total é 18. Com isso, fechamos mais um tópico do edital. Fizemos a correção de vários exercícios. Você pode assistir esse vídeo várias vezes se ficou alguma dúvida. E fico à disposição, se quiserem perguntar alguma coisa aí na própria descrição, caso precisem, sempre que possível, eu dou uma olhada e tento responder. Espero contar com vocês aí nos próximos vídeos, com mais conteúdos para o processo seletivo IBGE 2022. Um grande abraço.